Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui e como vocês viram pelo título, hoje, o dia que eu tô soltando esse vídeo, tá? 3 de abril de 2024, a gente comemora um ano aqui em Portugal. Passou rápido, né, lindo? E aí a ideia desse vídeo é justamente recapitular esses últimos 365 dias vividos aqui em Portugal, né? Trazer aí um pouquinho dos perrengues, né, dos erros, dos acertos que a gente cometeu. Enfim, e como muitos sabem, né, muitos de vocês estão aqui, acompanham a gente no YouTube há bastante tempo, né, desde que a gente criou o canal. A gente veio para Portugal porque o Fábio já tinha um emprego encaminhado aqui para ele. Isso facilitou muito a nossa vinda, tá? Eu trabalho para uma empresa do Brasil, acho que eu já comentei também aqui em algum vídeo, né, sobre os nossos trabalhos aqui. E é um trabalho totalmente home office, né? Então tá funcionando muito pra mim. Eu gosto muito de trabalhar em casa. Eu acho que tem todo um conforto, né? Uma qualidade de vida melhor trabalhando em casa. Porém, é pra uma empresa do Brasil, então logo eu ganho em real. As minhas folgas, né? Os feriados, eu faço os feriados do Brasil. Então, assim, tem prós e contras, mas assim, no momento, até o dia de hoje, né? Um ano depois, pra gente ainda tá super, super tranquilo. O Fábio trabalhando aqui e eu trabalhando de casa pra uma empresa do Brasil. A gente decidiu vir porque tinha já um emprego aqui, a gente tinha amigos aqui em Portugal, então a gente teria uma casa onde ficar. A gente veio numa condição um pouco mais confortável, digamos assim, tendo um lugar onde ficar assim que chegasse, tendo um emprego já garantido, porque sinceramente se não fosse esses dois fatores, talvez eu nem tivesse vindo, porque não é o nosso perfil, tipo, jogar tudo pro Tudo alto. pro alto e arriscar. Não, a gente veio de fato porque a gente tinha amigos, né, da minha família, um amigo português, enfim, que tem algumas empresas aqui, na qual o Fábio está trabalhando numa delas, então a gente já veio, ficou um mês antes de a gente conseguir arranjar, né, o arrendamento, a gente ficou um mês na casa deles, então a gente veio num esquema um pouco mais confortável, apesar de também ter suado, assim, para poder arranjar apartamento. A gente já contou aqui nos vídeos também que foi muito difícil pra gente arranjar apartamento, porque muitos proprietários estavam pedindo muitas coisas, pediam fiador, ou então pediam muitos documentos, que, né, pra quem é imigrante, acabou de se mudar, a gente não tem documentos, a gente não tem imposto de renda aqui no país, a gente não tinha os últimos recibos, né, de vencimento, então foi muito complicado. Porém, foi um acerto nosso nesse quesito imigração, que foi se planejar financeiramente. Por quê? Como é que isso casa com a questão do apartamento? A gente, pra conseguir esse apartamento que a gente tá, a gente ofereceu um ano de arrendamento adiantado, tá? Por que a gente fez isso? No dia que a gente veio visitar, né, tinha muita gente visitando esse apartamento. Esse apartamento é realmente muito bom, numa localização muito boa. Assim que a gente pisou, a gente tinha visto outros apartamentos, a gente viu o T0, a gente viu o T1, a gente viu apartamentos assim muito ruins e com preço alto, tá? Então, quando a gente entrou nesse, a gente viu que o preço tava no limite do que a gente poderia pagar. A gente viu, né, entrou, olhou, se apaixonou. Eu falei, Fábio, é esse. Você tem que oferecer tudo que a gente tem, mais um pouco, pra gente conseguir ficar nesse apartamento. Então, assim, a gente ofereceu pagar um ano adiantado, né? Graças a Deus o proprietário aceitou. Eu acho que com isso também fez com que a gente conseguisse, né, arrendar esse apartamento. Mas tudo isso se deu por quê? Porque a gente veio planejado financeiramente. Lá no Brasil, né, antes da gente vir, a gente já imaginou que mesmo ficando na casa dos nossos amigos, né, dos amigos dos meus pais, a gente pudesse, né, penar um pouco para encontrar apartamento. A gente bate muito nessa tecla nos vídeos que a gente fala aqui de Portugal. Para quem está pensando em vir, tomar muito cuidado com essa questão de arrendamento aqui, porque tá muito caro. Tá surreal. Tá surreal, assim, tá. É o que a gente fala, com um salário mínimo aqui você não sobrevive praticamente. Você, talvez um casal, assim, cada um ganhando um salário mínimo, aí você já sobrevive, mas também não vai sobrar muito dinheiro no final do mês. Então, assim, a maior dica é essa, vir preparado financeiramente, calcule, se você não tem o emprego certo aqui, faça seu cálculo descontando que você vai ganhar um salário mínimo, porque aqui em Portugal os salários não são muito altos, mesmo para profissionais, assim, estudados, de escritório, qualificado, não, você não vê grandes diferenças entre o salário mínimo e um salário um pouco melhor, então venha bem planejado em relação a isso. Então, nesse um ano aí, né, o que a gente conquistou aqui? A gente conquistou, eu acho que é uma conquista, assim, não é um apartamento próprio, tá longe de ser, infelizmente, mas assim, só o fato da gente ter conseguido arrendar um apartamento que a gente gostou muito, numa localização, assim, excelente, sabe? Foi uma conquista nossa, assim, que a gente conseguiu.
Uma outra que eu acho que a gente pode falar é do nosso carro, né? A gente demorou aí mais ou menos uns 3 meses para comprar um carro. Não é um carro muito novo, né? De 5, 10 anos atrás, mas assim, atende super bem às nossas necessidades, sabe? O carro é pau para toda obra, a gente tá para tudo que a gente precisa, né? Que a gente precisa fazer com o carro leva a gente já foi para Espanha, já fomos para Lisboa. Carro vale muito a pena ter, principalmente dependendo de onde você trabalha. No meu caso de autocarro, que é como chama o ônibus aqui, às vezes levava 2 horas ou mais para chegar em casa ou chegar no trabalho. E é um trajeto que de carro eu levo 15 minutos para fazer, de 15 a 20 minutos. Então realmente aqui o transporte público não é as mil maravilhas, principalmente quando se fala de autocarro. Inclusive o autocarro ele é mais caro que o metro, que o metrô. Então você é praticamente obrigado a fazer aqueles planos mensais, você pagar e usa quantas vezes quiser, que acaba que sai mais barato. Mas ter carro aqui não é relativamente barato, assim. Você paga o imposto anual do nosso carro, por exemplo, foi 29 euros. 20, merda, tá que 23, é o IUC, né? Que é o que vale ao IPVA daqui, foi 29 euros. Então. E não é tão caro assim conseguir um carro, então acaba que vale a pena. O seguro também aqui é obrigado a ter seguro. É obrigado a ter seguro para danos de terceiros. Você causa terceiros. Mas também não é muito caro o seguro. E o único ruim aqui de ter carro é a questão de estacionamento, porque aqui, por exemplo, a gente mora no Porto, a maioria dos prédios são antigos, a maioria dos prédios não tem estacionamento. Não tem garagem. E como é relativamente barato ter um carro, quase todo mundo tem carro, a maioria das pessoas não tem vaga na garagem, em casa, então todo mundo para na rua. Então é um pouco caótico nesse sentido. E uma coisa que o Fábio falou é essa questão do transporte público. Todo mundo fala que, pelo menos alguns vídeos que eu vejo e tal, que transporte público é muito ruim em cidades pequenas, em interior, em aldeias e tal, e realmente deve ser. E que em cidades grandes funciona muito bem, assim. Não é que o transporte público, o ônibus aqui não funcione bem. A gente usou pouquíssimas vezes, eu praticamente não usei. O Fábio usou nesse trajeto para o trabalho, mas como o Fábio trabalha em outra cidade, eu acho que essa questão de sair de uma cidade para outra cidade é que né, não funciona muito bem. Talvez se o Fábio trabalhasse aqui mesmo na cidade do Porto, o transporte público seria ok. Essa foi a experiência que ele teve de pegar o ônibus para ir para o trabalho. Assim, a gente não... E de carro é muito rápido, porque as autoestradas aqui são muito boas. Então aqui você pega a autoestrada para tudo, assim, porque você troca de cidade igual você troca de bairro. Exato. Então, e o ônibus, mas o ônibus vai... não vai pela autoestrada, Pois ele vai pelos caminhos internos, pelas ruazinhas e tal, como tem que ir para pegar as pessoas, né? Mas acaba que isso demora mais, muito. Então, o carro aqui foi uma mão na roda. Não foi só para o trabalho, para o dia a dia, mas para você conhecer lugares, para você fazer mercado. Enfim, serve para tudo. E assim, falando em conquistas, né, mais coisas. O Fábio, por exemplo, conheceu... A gente foi para Espanha já, eu acho que fomos 2 vezes, né? A gente foi para Vigo e fomos para Madrid. Essa possibilidade de conhecer novos lugares, sem contar todos os lugares que a gente já conheceu aqui em Portugal, tá? A gente fala dessa coisa de viajar para fora, mas assim, Portugal a gente não conhece quase nada, né? Então, os lugares, as cidades que a gente já conheceu aqui em Portugal também, né? Foram muitas, em pouco tempo, né? Em 1 ano só que a gente está aqui. E a gente quer conhecer muitos outros lugares. Então, essa questão dessa proximidade mesmo, né? Deslocamento para outros países aqui da Europa e outras cidades aqui de Portugal. Agora falando um pouquinho da nossa adaptação aqui nesse 1 ano, né? Eu acho que quando a gente veio, principalmente a gente, né, carioca, enfim, acostumado com um clima um pouco mais quente, pra mim, pro Fábio nem tanto, mas pra mim, o meu principal pânico, assim, era, ferrou, o inverno em Portugal é muito frio, não vou sobreviver ao inverno. E, gente, pasmem, sobrevivi. Tô aqui pra contar pra vocês que eu sobrevivi, assim. Aqui as estações, elas são muito marcadas, né? Então, o inverno é realmente frio? É frio, mas assim, é um frio que eu peguei, assim, 5, 10 graus de manhã, mas que é um frio que dá pra viver, sabe? Eu acho que eu consegui me acostumar já. Eu acho que o próximo inverno vai ser muito mais tranquilo. Porque o inverno aqui não é tão rigoroso comparado ao resto da Europa. Não não chega nem a nevar aqui. Mas se você em alguns lugares. Mas se você comparar com o inverno do Rio, claro, é muita diferença. Mas aqui é um inverno meio chatinho e tal, mas no resto do ano você tem a temperatura ótima. Assim. Um calorzinho bom durante o dia, refresca à noite para se dormir.
A única diferença é que no Rio também, durante o meio do ano, assim, depois que acaba o verão, fica uma temperatura agradável. Tem muita gente que acha que Rio é calor o ano inteiro, mas não é. Pega ali junho, julho, agosto, tem um clima agradável no Rio. Só que a diferença é que quando chega no final do ano, que lá é aquele verão, que é aquele calor além da conta, que é o frio que a gente enfrenta, é o extremo oposto. Mas Lino, você lembra que eu tava morrendo de medo do inverno? Inclusive eu achei que a gente fosse comprar aquecedor, não, meu Deus, eu vou viver com o aquecedor ligado, mas assim, morrendo de medo porque a conta ia lá em cima, né? Gente, nem aquecedor a gente comprou, tá? E nossa janela nem é vidro duplo. Nossa janela não é vidro duplo. Bota assim, pra dormir um lençol polar, que é aquele assim. Que é aquele, mais gostosinho, assim. Uma colcha, um edredom e tá ótimo, assim. E eu acho que eu tava me botando mais medo, sabe? Eu acho que eu tava também fazendo uma tempestade em copo d'água e foi muito mais de boa do que eu imaginei. Óbvio, foi frio. Tinha dias que meu Deus, que frio, chato, não sei o que, mas passa, sabe? Tudo passa. Só de saber que acaba, né, aqueles meses ali do frio e pum, pronto. Agora virou a chavinha e só vai voltar a ter frio no final do ano. Foi super de boa, assim. É legal ver que você tá no inverno, você sente saudade do verão, de fato. Você tá no verão, você sente uma saudadezinha do friozinho do inverno. Nem aquela coisa meio nivelada, que nem no Brasil, que é meio que um calor o ano todo, com uma exceção ou outra. Aqui você sente, né? No verão você sente calor, no inverno você sente frio. Uma outra coisa que a gente passou por adaptação foi a língua, tá, gente? Aí vocês falam, mas Bruna, aí também fala português. Gente, fala português, mas é um português diferente, não é o nosso português, né? É um português bem mais carregado, digamos assim. E no início, pro Fábio, foi muito mais difícil. Palavras diferentes, eles falam de uma forma mais enrolada. Mais rápida. Atropelando as sílabas. E tem umas questões assim do dia a dia, tipo o você, que no Brasil a gente usa você para tudo, né? Você isso, você aquilo. No Brasil, aqui eles não usam você. Você é um termo muito formal, assim, você se dirigir a alguém como você é um termo muito formal. Então não se usa você. Aí eu pensei, então eu vou usar o tu, né? Porque também mas aí tu já é próximo demais. Assim, se você chamar alguém de tu, o cara vai olhar, peraí, acabei de te conhecer, tô chamando de tu. Aí tu fica, porra. Como é que eu falo? Aí aqui você fala muito se dirigindo a pessoa, você fala o nome dela. Tipo assim, não é. Vai pra praia amanhã? Eu falo diretamente pra ela. É Bruna, vai pra praia amanhã? É esquisito. Pra gente é esquisito, porque parece que você tá falando de uma terceira pessoa. Mas não, a pessoa se dirige a você falando com você, Fábio vai trabalhar hoje? Tipo, a pessoa tá falando diretamente pra você. Aí você fica, o que Fábio que ele tá falando? Então essa questão dos termos é meio complicadinha, assim, porque não é aquilo que eu falei, no Brasil você é tudo, é pau pra toda obra. Mas aqui não, tu já é próximo demais, você já é afastado demais, aí você tem que falar o nome, não sei o quê. Às vezes você já tá embutido na frase, compraste, não sei o quê. Então essa questãozinha foi uma questão chatinha. A outra que eu também sinto dificuldade é a questão de não usar o gerúndio, que é o estou andando, estou comprando. Aqui não se fala, estou a andar, estou a comprar. Essa é uma questão difícil. E sem contar as palavras diferentes. E as palavras, autocarro, né? Casa de banho, pequeno almoço, telemóvel. Essas palavras você vai pegando. Agora, assim, em termos de sotaque, eu não tento imitar sotaque daqui, cara, que eu posso passar 20 anos aqui, você nunca vai ter o sotaque nativo, né? Sim. Mas eu acho importante você usar as palavras corretamente, que nem eles falam aqui, né? Porque você não tá mais no Brasil, então quando você vai se dirigir aqui às pessoas, por mais que você fala banheiro, eles vão entender o que você está falando, mas é legal que você se adapte 100% e passe a usar o português conforme daqui. Exato. E assim, hoje em dia o Fábio tem muito mais contato, né? Porque o Fábio trabalha numa empresa só com portugueses, então ele tem contato com a língua daqui, né? O tempo inteiro. Já eu não. Eu trabalho de casa, então eu não tenho muito esse contato, né? Então, às vezes, o ouvido do Fábio já tá até melhor para ouvir do que... Já tá mais treinado, exatamente, do que o meu. Mas, assim, hoje a gente já é mais fácil. Assim, quando a gente chegou, a gente estranhou um pouquinho, mas hoje já tá mais de boa, né? Cheguei, tinha pessoas que eu conheço que eu não entendia nada. Eu ficava assim, não percebi. Não percebi, né? Até hoje tem vezes que eu tenho que ficar... Todo dia eu tô aprendendo termos mas novos. Mas assim, um ano depois, Não, tá muito mais fácil. Tá entrando muito mais fácil no ouvido e tal. Mas até hoje eu escuto uns termos que eu nunca ouvi. Então o pessoal, no trabalho, quando eu escuto um termo que eu não conheço, eu peço pra eles me explicar, né? Que termo é esse? Não sei o que, pra vocês. E agora a questão de costumes, assim. De costume? Cara, assim,
Aqui eles são mais formais, eles são mais silenciosos. Não é sim. aquela coisa no Brasil de você botar música alta e incomodar todo mundo. Aqui, mesmo no Brasil, eu já achava isso desrespeitoso. Agora, aqui Quando fala Brasil, agora, gente, a gente tá falando da nossa bolha, tá? no Porque Rio, Brasil tá? é muito grande. Igual ele falou, no Brasil a gente falava você, mas no Sul fala muito tu. Então é a nossa bolha Rio Eles de são mais Janeiro. assim, aquela coisa de andar falando alto na rua, gritando e tal. Isso você não vê aqui. Não. Tipo assim, as experiências que eu tive de alguém ouvindo música alta em público foi brasileira. Quando a gente foi a primeira vez ali à praia em Matosinhos, eu acho que eu vi umas 4 ou 5 pessoas ouvindo música alta na praia, com aquelas caixas de som. As 4 eram brasileiras. Se você tá num restaurante, começa a ouvir alguém falando muito alto, assim, destoando do som ambiente do lugar, você olha assim, você já começa a ver que é o português do Brasil que tá falando. Então o brasileiro tem esse jeito mais espalhafatoso, que aqui não é assim. Eles são mais silenciosos, mais tranquilos. Muitos são mais cordiais também. Mais cordiais, são muito mais formais. Assim, na forma de falar, na forma de se vestir. O Fábio, ele repara muito nessa forma de se vestir, ele vive falando isso. Que é muito diferente de nós, né? Que a gente se veste, vai no mercado, põe um chinelo, põe uma bermuda e vai. Muita gente vai todo, né? Calça jeans, coletinho, não sei o quê. Eles têm uma certa dificuldade de se vestir de forma mais despojada, assim, digamos. Tipo, a pessoa vai ali no mercado comprar um pão, ela não bota uma bermuda e um chinelo. Mesmo num dia mais quente, a maioria vai botar uma calça, um tênis. Bom, agora falando um pouquinho sobre a parte ruim de estar longe. Foi uma escolha que a gente fez vir aqui para Portugal, né? Escolher Portugal como a nossa casa aí para o futuro, né? Não sabemos até quando, mas assim, o futuro a Deus pertence. E com isso a gente abre mão, né, de muitas coisas, a gente deixa para trás muitas coisas no Brasil. E a principal coisa que a gente sente falta são amigos e família, tá? É muito difícil você criar vínculos, né? Criar laços profundos de amizade aqui, especialmente pra gente que tá apenas 1 ano aqui. É muito pouco tempo. A gente tinha uma vida no Brasil, a gente tinha amigos que a gente conhecia praticamente desde pequenos, né? E a gente veio pra cá em 1 ano, a gente não conseguiu fazer grandes amizades, né? Fortes laços. Então isso é uma das coisas assim que a gente sente muita falta, né? Se a gente pudesse trazer todo mundo, né? Todos os nossos amigos e familiares do Brasil pra viver aqui em Portugal, com certeza a gente faria isso, porque realmente eles fazem muita falta na nossa vida. E no ano de 2023, né, que foi o ano da nossa mudança, a gente sofreu 2 perdas, né, bem significativas. O Fábio perdeu a avó dele em agosto e eu perdi a minha avó em novembro. Então eu acho que a gente nem chegou a comentar aqui com vocês, mas assim, foram períodos bem ruins pra gente, né, bem tristes em que a gente gostaria de estar lá, próximo à família, mas a gente não podia estar. A gente... enfim, estava longe, a gente já saiu do Brasil, a avó do Fábio, ela tinha 97 anos, então assim, a gente já saiu assim, meio que se despedindo, né? A minha avó materna, ela estava muito doente, né? Ela estava com câncer, então eu também já sabia que muito provavelmente não iria vê-la, mas uma coisa é a gente, né, saber e tal, elas estarem vivas lá, outra coisa é de fato a gente não ter mais elas, então... Isso pegou muito a gente, sabe? Da gente não poder estar junto com os nossos familiares nesses momentos, assim, de perda, de dor, de que não só de perda, como quando perde vida e quando ganha vida. E quando ganha, eu ia chegar lá também. Que meus sobrinhos nasceram, meu irmão teve gêmeos. Eu ia chegar lá. E a gente não estava lá para conhecê-los. Exato. Não deu para conhecer, só por vídeo. Essa questão da distância, assim, óbvio que tem... telefone, né, que a gente consegue fazer chamada de vídeo, enfim, se conectar, mas não é a mesma coisa, né? Então, enfim, essa parte é uma parte ruim, né, de quem mora fora, de quem imigra. Bom, resumindo, a vida aqui em Portugal, ela é boa, é uma vida tranquila, mas não venha para cá achando que você vai enriquecer, porque Portugal não é um país para se enriquecer. Como a gente falou, os salários aqui são relativamente baixos. O custo de vida não é tão caro, mas com essa questão dos aluguéis está massacrando assim, todo mundo. Está todo mundo sofrendo com isso. Então aqui é um país para você ter qualidade de vida. Você não vai ter arrastão, você não tem assalto toda hora.
Mas também não venha para cá achando que é mil maravilhas, porque também não é. Porque Portugal também tem seus problemas. Sim. A questão dos arrendamentos, a questão do sistema de saúde, está passando por maus bocados. Então, assim, você vem para cá para ter qualidade de vida. Acho que essa questão da qualidade de vida é de fato muito importante. Parece, né, pouca coisa, mas o que é ter uma qualidade de vida, né? A gente buscava muito isso no Brasil, assim. Porque você tem segurança, tem poder de compra. Poder de compra. O acesso a uma saúde melhor, um acesso mais fácil a uma saúde de melhor qualidade, a uma Exato. educação de melhor qualidade. Exatamente. Então você vai ter uma qualidade de vida melhor sim, apesar dos problemas que Portugal passa. Sim. Mas não venha para cá também achando que é mil maravilhas, porque não é, principalmente para um imigrante que chega aqui sem documento, sem emprego. Então, a melhor coisa a fazer é vir preparado financeiramente, principalmente. E é aquilo, estudar sobre o país. Se você quer vir para Portugal, estude sobre Portugal. Se você quer ir para a Alemanha, estude sobre a Alemanha, né? Conheça bem o país onde você pretende se estabelecer. Eu acho que isso é fundamental. A gente veio para cá, a gente já tinha uma boa ideia, né, de como era Portugal, mas também é aquilo. A gente estuda até a página 2, porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você chegar aqui, tipo, ver na prática tudo como funciona. O nosso saldo, de um ano aqui em Portugal, tá um saldo positivo, né? Sim. A gente tá, de fato, gostando bastante. Estamos muito felizes mesmo com essa vidinha que a gente tem levado aqui, né? O Fábio no trabalho dele, eu com o meu trabalho, a gente descobrindo lugares, conhecendo novos lugares, estando mais próximos de outras culturas, né? Então era isso, gente. A gente quis fazer esse vídeo aqui do nosso primeiro ano aqui em Portugal, também para deixar registrado, né? Pra gente se lembrar de como foi esse nosso primeiro, espero que de muitos anos aqui na terrinha. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam muito, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, que é bem importante. Me acompanhem também no Instagram, que eu consigo postar um pouco mais da nossa vida aqui em tempo real. E era isso, a gente vai ficando por aqui e a gente vê vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!